Bom, as varizes são veias dilatadas, tortuosas, que perdem a função, insuficientes. Elas se formam basicamente por causa de perda dos fatores que perdem sua função, ou seja, a veia tem a função de retornar o sangue para o coração. Então você já imagina que isso já tem uma certa dificuldade devido à gravidade, por estarmos muito tempo em pé, somos bípedes, então faz com que haja esse retorno contra a gravidade. Então existem fatores que favorecem esse retorno. Então tudo aquilo que possa contribuir para dificultar ou perder essa capacidade acaba formando a varize. Então o principal é que cada veia tem as válvulas venosas que elas ajudam a levar esse sangue de volta ao coração sem descer. Quando há algo que perde essa função da válvula, então esse sangue acaba descendo, isso dilata a veia e ajuda a formar as varizes. Então tudo que possa, fator hereditário, idade, que possa perder a elasticidade da veia, a sua parede venosa acaba se perdendo essa capacidade de dilatação e retorno ao normal, então ela acaba dilatando muito, perde a função da válvula e ela acaba formando então assim as varizes. Nós já temos uma gravidade que já impediria fisicamente com que esse sangue retornasse, então é uma região em que tem maior pressão venosa. É uma região que sofre mais essa sobrecarga venosa, por estarmos muito tempo em pé, então forma-se mais nas pernas. Sim, mas normalmente acontece mais nos membros inferiores por causa disso que eu lhe falei, né? Da aumento da pressão venosa nessa região. Mas normalmente essas veias são as veias superficiais da pele, são as subdérmicas, né? Porque são regiões que sofrem mais a parte venosa profunda não chega a se transformar numa varizes. Ela pode se tornar insuficiente, pode fazer um trombo, mas não faz aquela dilatação e tortuosidade como se acontece nas veias superficiais. Essas é que desenvolvem as varizes. Bom, os tratamentos são os seguintes: o padrão, escleroterapia química e cirurgia. A escleroterapia química é a injeção de uma substância esclerosante, que tem a função de destruir a parede do vaso e fazer com que ele se colabe, ou seja, que ele suma, né, diminui a luz até desaparecer. E a cirurgia em si, que é a retirada daquele vaso, cirurgicamente. Existem métodos mais novos, que é a escleroterapia laser e o laser endovenoso. No caso, a escleroterapia laser é a escleroterapia através de disparos de laser naquela veia superficial e queima aquela veia. E tem o laser endovenoso, que é a introdução de um catéter por dentro da veia, uma veia mais calibrosa, e por dentro ele vai disparando o laser e fazendo com que ele se colabe. São procedimentos mais novos, mas não substituem ainda os procedimentos mais padronizados, que são a escleroterapia química e a cirurgia, porque ainda não mostraram ter efeitos ser mais eficientes ou ter menos complicações do que as cirurgias, os procedimentos padronizados. Bom, após a cirurgia, esse paciente deve ficar em repouso, a depender do quadro, que tipo de cirurgia foi feita, se foi retirada a safena ou não, ou só foram aquelas varizes as colaterais, como a gente chama, aquelas varizes mais superficiais, sem precisar abranger a safena. Aí cada uma tem um protocolo diferenciado. Mas normalmente o paciente fica em repouso de 1 semana a 2 semanas. Deve-se usar meia elástica depois disso, porque tem uma melhor resposta, até redução de hematoma e, consequentemente, melhor redução de dor, o que for o resultado. Mas a pessoa não fica incapacitada, a pessoa deve deambular, não é uma cirurgia de alta complexidade, não é uma cirurgia que vá incapacitar aquela pessoa por aquele período. Ela deve ficar afastada de esforços maiores, um trabalho que exija muito, ela deve ficar, a depender, como eu falei, do envolvimento da safena ou não, pode demorar 1 semana, 2 semanas de repouso. Bom, emagrecer não seria isso que vai diminuir a varizes. Na verdade, assim, a sobrecarga venosa, tudo que vai sobrecarregar o sistema venoso, favorece o aparecimento de varizes. Então a pessoa que está acima do peso, ela está ocasionando essa sobrecarga. Então, claro, a pessoa que está acima do peso, emagrecer
vai diminuir essa sobrecarga e vai evitar a piora dessas varizes. Mas não quer dizer que a pessoa que já tenha varizes, está acima do peso, você reduzir o peso, ela vai desaparecer. A lesão já foi cometida, a varize já foi formada. O que pode acontecer é que emagrecendo já não vai sobrecarregar tanto. Aquela varize que no final do dia ficou tão visível e tão dilatada, já não fica tanto quando emagreceu. Então assim, ela não reduz, mas claro que estar no peso ideal, isso contribui com prevenção. Outros hábitos seriam alimentares, em questão apenas são efeitos indiretos com a varize. Não que você usar uma dieta vá diminuir ou vai evitar a varize. Em termos diretos, não vai provocar, na alimentação vai provocar o aparecimento da varize. Mas, por exemplo, a pessoa que tem uma dieta pobre em fibra vai causar constipação intestinal, prisão de ventre. E isso vai aumentar a pressão abdominal, vai aumentar a pressão na sobrecarga venosa e isso pode provocar o aparecimento de varizes. Então tem que pensar da seguinte forma: hábitos alimentares, hábitos de vida saudáveis. Exercício físico, a parte aeróbica, caminhada, hidroginástica, uma bicicleta. Isso ajuda, se bombeia melhor a circulação periférica, isso facilita melhor a circulação e, consequentemente, previne mais o aparecimento de varizes. Hábitos alimentares saudáveis, evitar comidas que possam engordar, evitar comer bastante fibra, como falei anteriormente. Então, ter uma vida saudável, isso contribui indiretamente na formação das varizes. A varizes, ela faz parte de um quadro de insuficiência venosa crônica. As varizes por si só aquelas varizes, não tem nenhuma outra alteração, só o aparecimento daquelas varizes, elas podem, claro, romper, fazer um sangramento. Esse sangramento da varize pode, de repente, provocar uma ferida local. Essa varize, ela, como tem o sangue não circula perfeitamente, o sangue é meio turbilhonado dentro da veia, isso pode provocar uma inflamação da parede, que a gente chama de flebite. Isso pode provocar um pequeno trombo, fazer aquela trombose superficial, que gera suas consequências, o local ficar inflamado, pode gerar um aumento desse trombo, pode até atingir a veia profunda e provocar aquele quadro de trombose venosa profunda, que é um quadro mais severo e urgente. E também o próprio processo natural. Então, a varizes, com o passar do tempo, se a pessoa já começar a ter os quadros da insuficiência venosa crônica, ou seja, começa a haver aquele inchaço da perna, aquele inchaço que inicialmente é reversível, depois, com o passar do tempo, pode se tornar irreversível, entram todos os processos naturais de elevar o membro, de fazer fisioterapia, usar medicações, meia elástica. Chega um ponto em que pode não mais voltar ao normal. Esse inchaço, ele gera, com o passar do tempo, uma alteração na pele local, que é um espessamento daquela pele, um endurecimento e um escurecimento daquela região, devido à deposição das células sanguíneas naquele tecido. Dentro da célula sanguínea existe ferro, esse ferro fica impregnado na pele e gera aquela mancha mais escura. E, por final das contas, essa região, que é uma região tanto quanto fibrótica, a gente chama de dermatite ocre ou dermatosclerose, que é uma região em que a pele está mais endurecida, mais escura e que tem uma má circulação local, o que facilita o aparecimento do ferimento, que é aquela úlcera, que aí sim é o estágio final, que a gente espera nunca acontecer, que é aquela úlcera naquele local já comprometido e que demora a cicatrizar, é um difícil tratamento e pode gerar infecção naquele local. E úlceras crônicas de muitos anos podem, inclusive, ser cancerígenas, formar uma neoplasia naquela região.